enquanto Jesus não voltar, enquanto Ele não volta, vamos trabalhar. Aleluia, glória ao Senhor. A Bíblia Sagrada, em 2 Timóteo 2,15, um versículo bem conhecido, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E no Salmo 100, versículo 1 diz: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Aleluia. Aqui ele está sentado, por gentileza. Querida igreja, queridos irmãos, que noite especial Deus está concedendo à sua igreja nesta cidade, aonde a igreja, o ministério local reunido em determinada reunião, foi colocado o nome de alguns obreiros para serem ordenados a pastor local, evangelista, presbítero, diácono, enfim. Nós louvamos a Deus porque esses homens foram escolhidos, porque deram provas. E a Bíblia diz, em primeiro lugar, que nós devemos servir ao Senhor com alegria, independente do cargo. Você foi chamado para servir. O tema para servir a igreja do Senhor aqui na terra, nesse mundo, com os seus talentos, com suas habilidades, com suas virtudes. Você foi chamado para servir. Não precisa de um cargo para servir. O cargo mostra que você está servindo. A essência de um verdadeiro cristão, a essência de um verdadeiro obreiro reside na sua disposição em ser servo fiel, servo leal, cumprindo com fidelidade o propósito de Deus na sua vida. O trabalho de cada crente tem que ser efetuado com temor a Deus, como um ato de devoção a Cristo e sempre com profundidade e interesse de coração. A saúde, o desenvolvimento sólido da igreja do Senhor aqui nessa terra estão atrelados à disponibilidade de cada crente, de cada obreiro ser fiel nas suas tarefas como crente, como cristão, em prestar um serviço voluntário com excelência para que o nome de Cristo seja glorificado. A missão principal de cada crente, de cada obreiro, é servir e servir com alegria. O servir é um passo natural para aqueles que relacionam com Deus. Quanto mais você serve na igreja, mais parecido com Cristo você vai ficando, porque o mestre deixou o exemplo. Aleluia. Não podemos dizer que somos discípulos de Jesus se não tivermos disposição para servir. E eu quero crer que esses homens que foram escolhidos para nessa noite ser ordenado como diácono, obreiro, como presbítero, como evangelista, como pastor local, eu quero crer que foram escolhidos porque vocês têm disposição em servir. Foi percebido na vida de vocês esses atributos. Meus queridos, o Paulo já dizia: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus queridos, nós sabemos que a maior necessidade da igreja hoje é ter homens e mulheres, é ter realmente vidas, homens que possam ser cheios do Espírito Santo e que possam realmente ter uma vida disponível para servir. O que mais a igreja precisa hoje é desses homens leais, de homens fiéis, de homens íntegros, de homens sinceros, de homens apaixonados pela obra do Senhor. O obreiro, e eu quero crer que vocês que estão sendo ordenados nesta noite, o obreiro precisa ser um homem de uma vida íntegra, de uma conduta íntegra. O que a igreja quer saber
não é apenas se ele é um pastor, se é um evangelista, se é um presbítero, se é um diácono, se é um auxiliar. O que a igreja quer saber primeiro, se é crente, se é fiel a Deus, se é leal, se tem temor a Deus, se tem uma vida íntegra, se tem uma conduta íntegra. O testemunho dentro e fora do lar é o alicerce do ministério. É necessário que todos vocês que estão indo, sendo ordenados nessa noite, possam ter uma conduta respeitável, que vocês venham ser obreiros irrepreensível na sua maneira de andar. Um obreiro precisa ter bom testemunho dentro do seu lar, fora do seu lar, aonde ele anda, aonde ele caminha. As pessoas precisam olhar para vocês e dizer: esse é um homem de Deus, esse é um homem de Deus. Ah, meus irmãos, nós lamentamos, porque muitas vezes nós ordenamos alguém para o trabalho do Senhor, como presbítero, como evangelista, ou até pastor local, ou diácono, enfim. E vez em quando nós vemos aquela pessoa negando e maculando e jogando na lata de lixo aquele título que ele recebeu. E eu quero dizer nessa noite, dentro da Assembleia de Deus, ser um auxiliar, ser um diácono, ser um presbítero, ser um evangelista local, ser um pastor local, não é pouca coisa não. Porque você não vai para o céu como evangelista, como pastor, como presbítero, como diácono, como auxiliar. Você vai para o céu como servo bom e fiel. Você precisa, antes do título, ser servo bom e fiel. E eu quero crer que você está indo a esse cargo, porque foi visto que você é um servo bom e fiel. Mas não negue, não jogue na lata do lixo esse título que você está recebendo. É claro que o título não quer dizer muita coisa, em certo sentido lá fora. Mas para nós, você precisa zelar por esse título, porque se você macular esse título, o nome de Jesus Cristo vai sendo maculado, vai sendo machucado. Cada dia que um crente, que um auxiliar, que um diácono, que um presbítero, que um evangelista ou que um pastor faz alguma coisa errada, ele está negando o nome de Jesus. E o obreiro precisa então ser um homem íntegro na sua palavra. Eu quero crer que vocês que estão sendo ordenados são obreiros que tem palavra naquilo que falo. O obreiro é um homem de uma só palavra, ele é íntegro, ele não usa de duas palavras, ele não usa de meias palavras, ele não usa uma palavra aqui e outra acolá. É um homem verdadeiro, que tem o seu coração puro, que fala a verdade, nunca usa a sua língua para difamar alguém, não lança injúria contra o seu irmão. É um homem íntegro, ele não negocia aquilo que é verdadeiro, nem que ele sofra algum dano, não tem negócio. A palavra dele é sim, sim e não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. E eu quero crer que esses homens que estão sendo ordenados são homens íntegros, sinceros, não são difamadores, não são caluniadores, não são murmuradores, mas são homens verdadeiros. E por ser verdadeiro é que vocês estão indo para ser ordenados. Mas esses dias, pastor Sérgio, alguém disse, um pastor chegou para mim e disse: pastor, a convenção tem que começar a pensar em ter desconsagração. Eu fiquei e fui embora pensando nessa palavra, desconsagração. Porque tem alguns que depois que vão a diácono, ele era uma bênção como auxiliar, depois que vão a diácono, não presta mais. Tem uns que eram bênção quando era o diácono, vão ao presbítero, com o presbítero, ele acha que é apenas presbítero para sentar no púlpito, não presta mais. Se mandar fazer alguma coisa, tirar um banco, puxar uma cadeira, não, agora eu sou presbítero, não presta mais. Tem outros que eram uma bênção como presbítero, vão ao evangelista, estraga ele. E tem alguns
que era bom evangelista, separaram a pastor local, a pastor, estragou o homem. Porque agora, como pastor, acha que não pode fazer mais nada do que manda. Nós fomos chamados para servir. No reino de Deus é diferente. Quanto mais o título, mais embaixo você está. Jesus, ele deu o exemplo. Quando os discípulos, Jesus estava para morrer. Ele disse, a Bíblia diz que ele sabia que tinha chegado o seu dia para morrer. No outro dia, naquela mesma noite, iriam prender e Jesus iria morrer. E naquela noite que iria morrer, os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Estavam discutindo quem era o maior. E Jesus pega então, cinge com uma toalha, pega uma bacia com água e vai lavar os pés, e diz assim: como eu fiz, vocês façam. Não é o praticar o lavar o pé. Jesus estava ensinando a lição da humildade. Então, meus queridos, nós queremos crer que vocês são homens de palavras, que não usam a sua boca para difamar, para murmurar, para criticar, mas que a sua boca seja para abençoar. Aleluia. Mas também eu quero dizer que eu quero crer que vocês que estão indo para ser ordenado nessa noite, estão indo porque são homens íntegros nas finanças. O que eu quero dizer com isso? O obreiro precisa, claro, ter dinheiro como qualquer outra pessoa, mas o obreiro não pode ser ganancioso, não pode ser avarento, não pode ser amante do dinheiro. Eu quero crer que todos os que estão indo, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, são em primeiro lugar dizimistas fiéis. Se você não é dizimista e está indo ao cargo, pede nessa noite, antes de colocar a mão sobre sua cabeça, diz: eu não quero ser presbítero, eu não quero ser diácono, porque eu não sou dizimista. Porque o obreiro, ele tem que ser um exemplo, e começa como pastor, tem que ser um exemplo, ser dizimista fiel. Se você não é dizimista, não aceite colocar a mão sobre você, e não aceite o cargo, porque você está mentindo, porque a Bíblia diz que temos que ser fiel em tudo. O coração do verdadeiro obreiro não pode estar na avareza. O obreiro, ele pode possuir muita coisa, sem dúvida. Ele trabalha, ele tem seus ganhos, e alguns têm seus negócios próprios, e que Deus prospere cada um de vocês. Mas vocês não podem ser avarentos, não pode ser amante do material. Você precisa saber que aquilo que Deus tem te dado, os talentos, os dotes, as habilidades que você tem para fazer com que você venha ter bastante no material, amém, mas não esqueça de investir no reino do Senhor. O obreiro não faz do dinheiro o seu patrão. Ele pode possuir muito dinheiro, mas ele não é possuído por ele não é ganancioso, ele não é avarento. O homem de Deus pode carregar muito dinheiro no bolso, mas não pode guardar e levar o dinheiro no coração. Fica no bolso, mas não no coração, porque um obreiro avarento, um obreiro ganancioso, é uma tragédia no meio da igreja, porque ele não contribui e não deixa os outros contribuir. A ganância é o desejo desenfreado em ter, a qualquer custo ele só quer ter. Ele fica desqualificado como obreiro do Senhor, porque o obreiro, ele tem que ter, mas ele também tem que ter para doar, para dar, porque um dia o Senhor vai cobrar disso. O obreiro que não é dizimista, então, está em falta diante de Deus, e não deve ser ordenado. Mas o obreiro precisa também ser íntegro, ser temperante. Eu espero que vocês que estão indo a ser ordenados nessa noite, são homens temperados, temperantes. O obreiro do Senhor tem que ter domínio próprio. Ele não é uma pessoa sem domínio próprio. O obreiro precisa ser maduro. Ele não pode ser uma pessoa destemperada, que qualquer coisa já joga tudo, como diz, joga a toalha, chuta o balde. Qualquer coisa que não é como ele queira, ele já fica dizendo palavras impróprias, ou até abandonando o seu cargo, ou até mudando de igreja. E tem pessoas que mudam
de igreja como se muda de camisa. Meus queridos, o obreiro, ele precisa realmente ser temperado, ter domínio próprio, ter autocontrole, porque você está na frente de um trabalho, ou de um cargo, ou de uma liderança, ou ajuda a igreja como auxiliar, como diácono, como presbítero, como evangelista, como pastor local. Você está indo para ser um ajudador do pastor, e que você tenha um trabalho relevante, que você seja um fazedor de diferença. Você está indo a esse cargo para ser uma bênção na igreja, para ser uma bênção para o teu pastor, para ser uma bênção para o teu dirigente lá da congregação. Você não está indo a esse cargo para ser uma pedra de tropeço, ou uma pedra dentro do sapato do teu obreiro. Não, você está indo a esse cargo para ajudar, para colocar o ombro embaixo da carga e não subir em cima da carga. Meus queridos, o obreiro, ele precisa ser íntegro na doutrina da palavra do Senhor. Ele precisa ter a palavra, conhecer a palavra, amar a palavra, ler a palavra, estudar a palavra. Meus queridos, você precisa amar esta palavra. O obreiro não pode ser neófito. Eu até concordo que tem muitas vezes obreiros que os mais antigos tiveram dificuldade para ler, para estudar, e alguns até, quem sabe, são obreiros, os mais antigos, que nem tem obreiro que nem soube ler, mas assim mesmo, ele pede para alguém ler, e ele vai entendendo a palavra. O obreiro, ele precisa ler a palavra. Eu quero crer que vocês que estão indo auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, pelo menos, isso o mínimo do mínimo, vocês já leram o Novo Testamento. Porque se você não leu nem o Novo Testamento, pede para não ser consagrado nesta noite. Diga, eu não li ainda o Novo Testamento, me consagre numa outra feita, porque eu ainda não li o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é a nossa ferramenta, é o dia a dia. Você precisa ler. O obreiro precisa ser sólido na palavra, ele precisa ser comprometido com aquilo que ele fala, com a Bíblia. É um homem aprovado, que saiba manejar bem a palavra da verdade. Ele não fica inventando supostas doutrinas, ele não sobe no púlpito para inventar doutrina, inventar coisinhas da sua mente, do seu achismo. Irmãos, há muita coisa que é achismo das pessoas, não é aquilo que você acha, é aquilo que a Bíblia diz que tem valor, e não aquilo que você pensa, e não aquilo que você acha, é aquilo que o grande eu sou diz. Aleluia. O obreiro precisa conhecer bem a palavra, porque dificilmente vamos amar algo que não conhecemos. Se você não ama a palavra, é porque você não ama muito a Jesus. Se você ama Jesus, você ama a palavra, porque a palavra é Jesus, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Você tem que comer dessa palavra, se alimentar dessa palavra, viver a palavra, estudar a palavra, pensar nessa palavra. Jamais seremos bons obreiros se os mesmos não tiverem conhecimento da palavra de Deus. Nós só vamos ter uma igreja cada vez mais sadia se os obreiros forem estudiosos da palavra. Jamais o obreiro será um bom exemplo se ele não tiver dedicação nas coisas de Deus. E eu termino dizendo: o obreiro tem que ter maturidade espiritual, maturidade para ouvir e saber guardar, ouvir e saber para quem ele vai falar, ouvir e saber que conselho ele vai dar. E se você não está apto para dar um conselho naquela área, não fique inventando coisas. Diga que não sabe, que vai procurar alguém que sabe. O obreiro, de auxiliar ao pastor, ele não pode ficar inventando coisa, não pode ser neófito na fé, ele não pode abraçar o ministério irrefletidamente. O obreiro precisa ter consciência dos privilégios desse ministério e das imensas responsabilidades, porque eu quero dizer para você que vai auxiliar diácono, evangelista, presbítero, pastor, é um privilégio, mas também todo privilégio tem responsabilidade. E vocês estão indo para esse cargo porque foi visto em vocês homens responsáveis, e que vocês não venham negar isso, que vocês não venham trair a confiança do vosso pastor, que vocês não venham trair a confiança do vosso obreiro. O obreiro não pode ser um homem inconstante,
do imaturo, vulnerável. Não, não, não. O obreiro precisa demonstrar firmeza no propósito, em servir a Deus. E você está sendo ordenado a esse cargo para servir a igreja e servir a Deus com alegria. Que tipo de obreiro que nós temos na casa do Senhor? O tipo de obreiro é o tipo que você é. Se você que está sendo ordenado, daqui a pouco você vai dizer: mas os obreiros são tudo ruim, esse obreiro não presta. Porque você não presta, porque você é obreiro também. Ah, mas a igreja não é como antes. Não é porque você não é. A igreja não ora como antes. Não ora porque você não ora. Ah, mas antes a igreja dobrava o joelho à meia-noite, chegava às 6 da manhã e estava do joelho dobrado orando. Marque meia-noite para os crentes vir orar e ficar 6 horas para ver se vão. Eu quero ver quantos que vão ficar 6 horas orando aqui. Ah, não é como antes. Não é porque você não é. A igreja não ora. Ah, a igreja não ora como antes. Não ora como antes porque você não ora. Porque se você ora, a igreja vai orar. Mas eu quero crer que aqui em Joinville nós temos uma igreja de oração. Nós somos uma igreja que ora. Nós somos uma igreja que está pegando junto. Nós estamos uma igreja com firmeza. Nós temos uma igreja que está disposta a servir com alegria, a servir ao Senhor. E quanto mais você serve, mais parecido com Cristo você fica. O obreiro precisa ser um homem também de oração. E aqui eu termino. O obreiro, eu quero crer que vocês que estão indo a qualquer cargo nessa noite, vocês estão indo porque são homens de oração. O que mais a igreja precisa nesse século que nós estamos vivendo, o século da tecnologia, o século das mídias sociais, das redes sociais, tudo hoje é internet, tudo é online, mas a oração, meu querido, não muda. Tudo muda, muita coisa mudou, mas a maneira de falar com Deus não mudou ainda, é a mesma. Você precisa orar. Se você não pode dobrar o joelho, sentado, ou deitado, ou em pé, ou caminhando, ou correndo, você precisa falar com Deus. Você precisa ter vida de oração. O obreiro precisa ser um homem de oração. Se o obreiro não ora, ele está morrendo. E tem muito crente morrendo porque não há oração. Há muito obreiro que não tem mais aquele fervor porque não está orando. Se você quer ter fervor, se você quer ter uma igreja fervorosa, é começar a orar. E eu quero dizer que a oração começa por você. Não é você dizendo: a igreja não ora mais. Comece por você. E você, incendiado, vai incendiar outros corações. E a igreja toda vai estar orando. Que Deus abençoe você que está sendo ordenado nessa noite. Saiba que isso é um privilégio. É um privilégio você ir a um cargo na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus não é como alguns estão fazendo aí. Esses tempos, alguém saiu da Assembleia, saiu ali da igreja, ele foi convidado para participar de um culto lá na outra igreja. Ele foi lá como convidado. Como convidado, separaram ele presbítero. Isso é brincar de ser crente. Isso é brincar de ser obreiro. Aqui nós não estamos brincando de ser obreiro. Aqui ninguém está colocando a mão na sua cabeça brincando. Estamos colocando com temor e tremor a Deus, crendo que você é um homem de valor, crendo que você é um homem de Deus, crendo que a tua esposa também é uma esposa de Deus, crendo que vocês vão ajudar a fazer a diferença, crendo que vocês vão produzir e ser canais de bênção para o bairro onde vocês estão, a congregação onde vocês estão, para a cidade, para o estado e para o Brasil. Que Deus abençoe essa igreja.